Nós estávamos há pouco ouvindo o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, chamando de terrorismo o que aconteceu ontem lá no Capitólio. Hoje houve uma demonstração de preocupação de autoridades brasileiras. O ministro Edson Fachin falou da preocupação com os reflexos aqui no Brasil. Líderes de outras nações e de muitas nações fizeram depoimentos e logo depois, ontem mesmo, noite já avançada na Europa, os líderes fizeram questão de se manifestar a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos e mostrando preocupação com aquele acontecimento. Nós vamos conversar aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político, professor do Mackenzie, para falar sobre a invasão do Capitólio e do que pode derivar disso aí. Rodrigo, como vai? Boa tarde. Muito boa tarde, eu vou bem, obrigado. E vocês, tudo jóia? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem. Rodrigo, como é que você entende, depois de tudo isso consumado e as notícias terríveis, a morte de 4 pessoas, algo que ainda precisa ser investigado e explicado, a polícia liberando a entrada dos manifestantes na área do Capitólio, a invasão de todas as casas legislativas, isso tem toda uma simbologia, mas o que isso pode representar, o que causa de impacto para outras nações que têm algum tipo de fragilidade democrática ou que nem tem nenhum tipo de fragilidade, mas isso causa algum tipo de incentivo? Bom, não só para aquelas que têm uma fragilidade democrática, enfim, para aquelas sociedades, mas para todas as sociedades. A gente pode perceber que o acontecido é bastante grave porque mostra que, independente do país, e mesmo nos Estados Unidos, que já possuem uma democracia consagrada, a democracia deve ser cuidada sempre. Então, existem sempre riscos, e esses riscos eles se tornam mais agudos a depender da liderança, da presidência, dos políticos que determinada sociedade tem. Então, assim, num aspecto geral, o mundo todo enfrenta aquilo que muitos especialistas chamam de crise da democracia representativa, especialmente porque a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade conectada, ela é conectada em rede hiperconectada, então o tempo das redes sociais, das angústias, dos desejos e das frustrações do cidadão não é o mesmo tempo das instituições políticas, e especialmente nos Estados Unidos, os anos de governo Trump, que foi um governo com milhares de participações nas redes sociais, com fake news, com pós-verdade, com teoria da conspiração, isso tudo cria um caldo de cultura que permite nós assistirmos aquelas cenas lamentáveis e, como bem declarou Barack Obama, que envergonhará, enfim, e que marcará de forma indelével a sociedade e a nação norte-americana. Pois é, professor. Inclusive, Joe Biden chamou de insurreição, não de protesto nem de invasão, Ele usou um termo assim mais forte para caracterizar o que foram aquelas cenas lamentáveis que o mundo, assistiu ontem e possivelmente com um tombo aí da autoproclamada maior democracia do planeta, Sofreu um arranhão sem dúvida. Mas, professor, eu queria entrar na seara dessa sociedade polarizada. No episódio George Floyd, nós vimos uma polícia extremamente agressiva, que inclusive matou uma pessoa, Foi praticamente, ontem tinha tudo para ser um banho de sangue, mas não houve o elemento racial. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e essa inércia da polícia que deixou com que os manifestantes tomassem os 2 prédios do Capitólio, por exemplo. Não, pois o que dá para perceber nitidamente é que os Estados Unidos, como todos sabem, e o Brasil não está distante disso, tem um passado de escravidão, e o preconceito racial, as questões raciais, ora elas são latentes, ora elas são camufladas ou explícitas, mas naquele caso, eu até estava lendo aqui um comentário de um comediante que disse que o seguinte: se ontem nos Estados Unidos fossem negros tentando invadir o Capitólio, ali teria disparo de arma de fogo do Exército, dos Vingadores, até a Patrulha Canina, lá o desenho animado estaria ali para defender o Capitólio. Então tem um elemento importante, que é a questão racial, mas mais do que isso, a gente tem que entender que as forças policiais ou as forças armadas, sejam nos Estados Unidos ou no Brasil,
também apresentam predileções ideológicas e políticas. Agora, vale ressaltar que forças policiais e forças armadas devem respeitar, acima de tudo, a Constituição e as instituições de Estado. Elas não estão ali para representar governo, facilitar ou dificultar governos. O que nós vimos ontem de policiais liberando a barreira, que entraram depois manifestantes no Capitólio, em outros espaços, e houve mortes, isso tem que ser apurado, e tenho certeza que será, muito profundamente. E isso, de certa maneira, acende uma luz para nos deixar muito preocupados, né? Enfim, um sinal de emergência de que isso pode se repetir, especialmente no Brasil em 2022. O senhor acredita, ainda falando um pouco dos Estados Unidos, que a transição, depois disso que aconteceu, e o presidente Donald Trump meio que recuando, depois de ter sido barrado nas redes sociais, uma vergonha internacional de ter ser suspenso por horas nas redes, que na verdade é o cabo canaveral dele para lançamento dos foguetes aleatórios que ele manda todos os dias. Esse recuo dizendo que a transição vai acontecer sem grandes alardes e tal, é possível de se confirmar, ou a história do uso da emenda 25 para a retirada antecipada do presidente pode ser colocada em prática? Pode ser colocado em prática e provavelmente ele deve ter sofrido pressões em relação a isso, não é? Porque, de novo, este recuo de Donald Trump, ele é um recuo que ele é apenas tático, né? Ele não é uma estratégia. A estratégia do Donald Trump, ela é uma estratégia de constante confrontação e ataque, e isso ficou claro ontem. Então, assim, até mesmo Barack Obama afirmou que não surpreendia a atitude de Trump, porque ele verbalizou durante muito tempo. Então, quem acompanha, né, e tem especialistas que acompanham isso, mostrando, né, os tweets dele, enfim, tudo aquilo que ele posta nas redes sociais, e aí eu só teria a permissão de discordar de você, não é tão aleatório, ali existe um plano muito bem concatenado de ataque às instituições e os alicerces da democracia, mas pode sim acontecer. Então, provavelmente, ele sofreu uma enorme pressão, né, dos atores políticos, das instituições, e ele pode vir a ser afastado. Agora, com relação a uma vergonha, Trump não tem. Esse sentimento de vergonha para um grupo de pessoas que tem empatia, se colocam no lugar do outro, né, não são ególatras, e o Trump me parece que não tem esse perfil de sentir vergonha. Vamos lembrar que talvez o elemento fundamental dessa história de pós-verdade, de fake news, esteja lá atrás, quando Donald Trump lançou nos Estados Unidos, né, que o Barack Obama não era norte-americano, que o Barack Obama não tinha apresentado nunca a certidão de nascimento. E era uma grande fake news, talvez a fake news inaugural da era Trump, e ele não teve problema nenhum, mesmo que tenha sido desmentido, ele continuou usando aquilo. Então o Trump, ele tem o ego inflado e nenhum compromisso com a democracia ou com as instituições, apenas com a sua visão de mundo e os seus desejos, que são desejos muitas vezes que beiram até a psicopatia. Professor Rodrigo, foi feita, inclusive, né, que foi o que incitou as cenas lamentáveis que o mundo assistiu ontem, foi uma acusação sem provas ao sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, quais as consequências, mesmo sendo um presidente da República, de falar assim, desse jeito, com tanta ênfase, sobre houve uma fraude? Eu queria saber como é que funciona, nesse caso, a justiça americana. Não, então, aí que tá. Em nenhum momento as instituições que trazem credibilidade, as instituições do Estado que trazem credibilidade e o acompanhamento dos colegas de vocês, jornalistas, e lá a cobertura da mídia é fundamental. Não existe, né, um tribunal superior eleitoral como no Brasil que divulga os resultados. Os resultados são dos estados, são coligidos pela imprensa e são divulgados. Só que depois as instituições confirmaram. Então, essa ideia de fraude, ela é gerada muito, em particular, por conta, neste caso da pandemia, pela votação pelo correio, coisa que no Brasil nós não temos. Mas o que acontece é que esta constante tentativa de tirar a credibilidade, portanto, a legitimidade da eleição, não é apenas um problema que se localiza na eleição, é um ataque direto à democracia. Então, esse discurso do presidente, que não tem prova, por isso que está no campo da pós-verdade, os fatos perdem, a realidade
perdem importância se comparado à minha visão de mundo, às minhas sensações, aos meus sentimentos. É isso que resume a pós-verdade trumpiana, de Donald Trump. Então, neste caso, o que nós temos é um elemento que vai, inclusive, ficar ali na sociedade norte-americana por um bom tempo e que pode gerar novos problemas, novos protestos. Ou as instituições agem de forma contundente, radicalmente democrática, dentro da lei e da legislação, ou este tipo de ação pode se repetir, por exemplo, numa nova eleição daqui a 4 anos ou em outras situações. O senhor chegou a citar o que isso pode haver de reflexo em outros lugares e falou do Brasil de 2022. Com que peso o senhor entende que isso pode se refletir em verdade? Bom, o analista, ele se baseia em fatos. Então, se nós analisarmos o discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele é um discurso que desde 2018, quando saiu vitorioso, o próprio Bolsonaro coloca em xeque, portanto, ele afirma que possui provas de que a eleição de 2018 foi fraudada e que ele já havia ganho no primeiro turno. Eu terminei na parte da manhã um artigo dizendo que no primeiro turno, na Nova República no Brasil, só ganhou Fernando Henrique Cardoso. Ele ganhou em 94 e foi reeleito em 98. O Collor, o Lula e a Dilma e o próprio Bolsonaro foram ao segundo turno e de lá saíram vitoriosos. Então o presidente Bolsonaro ele está seguindo um percurso que o Trump também apresentou. E de novo ele coloca que se não houver o voto impresso, que as urnas elas não são confiáveis. Agora, o presidente Bolsonaro já tinha sido eleito deputado com a urna eletrônica, já tinha sido por 30 anos praticamente no parlamento, começou a ser eleito com as cédulas de papel e depois com a urna. E agora foi eleito o presidente da República, a legitimidade da eleição, pela urna eletrônica. E não foi, até o momento, indicado, comprovado, nenhuma fraude nas urnas. E, claro, nada é inviolável, mas a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, faz avaliações e testes com especialistas e nunca foi comprovado uma fraude. Então, veja, este discurso do presidente Jair Bolsonaro alinha-se ideologicamente ao mesmo discurso de Trump, que é uma tentativa de, no limite, deixar alquebrada as bases da democracia. E uma das bases da democracia é a confiança no processo eleitoral e é a legitimidade do resultado. Numa democracia, vale lembrar que nós temos adversários. Adversários são aqueles com os quais eu convivo e devo respeitar, porque o adversário hoje pode ser um aliado amanhã. Ao passo que tornar o adversário inimigo, você sai da lógica da política, do diálogo, da construção de consensos e entra numa lógica do confronto e até mesmo, muitas vezes, da eliminação física do adversário, o que é bastante perigoso em qualquer sociedade, especialmente na sociedade brasileira, que tem elementos muito fortes da concentração de poder e também, de certa maneira, um autoritarismo que perpassa os vários níveis da nossa sociedade. Rodrigo Prando, cientista político, professor do Mackenzie, sobre a invasão do Capitólio e tudo que decorre a partir desse evento histórico de ontem, com a prorrogação da homologação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e tudo o que aconteceu até a manhã de hoje. Rodrigo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Um abraço para vocês, um ótimo ano para vocês e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado.